Bom dia, gente, tudo bem? Nossa aulinha de hoje vai ser sobre a predicação verbal. A gente já estudou um pouquinho sobre isso. O verbo pode ser... Diz aí pra mim o que ele pode ser. Uma classificação dele. A gente fez uma tarefinha já sobre isso. Ele pode ser transitivo ou intransitivo, ok? Então vamos lá começar nossa aulinha de hoje. Nesse caso aqui, nós vamos ver assim, ó. O verbo agora, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Mas agora, o verbo que é transitivo, ele pode ser chamado de transitivo direto ou transitivo indireto. Vamos ver aqui o transitivo direto, que a gente pode chamar também de VTD. Olha só, VTD. Então vamos para frente. É o verbo que precisa de complemento, ou precisa de complemento. E neste complemento nós não temos o que? Preposição. Continua aí, tia, porque isso aí tá muito fácil. Vamos para o exemplo. O menino comprou uma bola. Quem é o verbo? Comprou. Sujeito, o menino. Predicado, comprou uma bola. Então, vamos ver aí o que acontece. Esse verbo nós chamamos de verbo transitivo. Porque, olha, o menino comprou. Se eu parar a oração bem aqui no verbo, eu vou entender o que ele comprou? Não. Então, eu vou precisar fazer o quê? Uma pergunta. Isso quer dizer que o verbo não tem sentido completo. Então, qual é a pergunta mais adequada aqui? O menino comprou? Exatamente, olha aí, ó. O menino comprou o quê? E aí, quando eu respondo, lembra que na outra aula eu disse que a minha resposta a essa pergunta era o complemento do verbo, mas o complemento do verbo, ele tem um nome, gente. Olha só, o verbo é transitivo direto. Na outra aula a gente só viu que o verbo era transitivo, agora ele é transitivo direto. Olha aí, complemento do verbo transitivo direto. Para não escrever tudo isso, o que é que eu escrevo? Objeto direto. Como é o nome do complemento do verbo transitivo direto? Objeto direto. Como é o nome desse verbo todinho? Verbo transitivo direto, VTD, ok? Então, como é que fica a pergunta no geral? O menino comprou o quê? Ó, começa aqui, ó. O menino comprou o quê? A minha resposta é o objeto direto, porque o verbo é transitivo direto. Olha o direto aqui e o direto aqui, ok? Para frente, andando, para a gente poder fazer isso aqui com mais velocidade. Complemento. O que é um complemento? É quando eu preciso fazer uma pergunta ao verbo. E o que é preposição? É uma palavra que liga dois termos da oração, duas palavras da oração. Exemplo, alguém passou por aqui. Ó, aqui, ó, vermelhinho, vermelhinho. Então, esse aqui é preposição. E da professora, então, esse aí, ó, tá beleza, facinho, facinho. Então, vamos para os verbos transitivos indiretos, né? VTI. Lembra que o outro era VTD? Então, o verbo que precisa de complemento. Os dois precisam de complemento. Lembra? Se ele é transitivo, é porque ele precisa de complemento. Agora, neste caso aqui, o complemento, ele tem preposição. No outro, ele não tinha preposição. Eita, professor, tem duas coisas aí, olha. O slide está errado. Vamos ver se ele está errado mesmo. Isso aí é só para você ficar pensando o que vem aí. Olha aí. A flor precisa de água. Outro exemplo. Então, vamos ver aqui. Nós chamamos esse verbo aqui de transitivo. Por quê? Porque ele precisa de complemento. Se ele precisa de complemento, eu vou ter que fazer uma pergunta. Então, qual é a pergunta mais adequada para esse verbo? A flor precisa. Exatamente. De quê? Olha aqui, ó. Essa bolinha está indicando a minha preposição. A bolinha aqui pertinho do de está indicando a preposição, ó. De que? Tá aqui a preposição, tá aqui a preposição. Gostou da bolinha aí? É, titia facilitando seu serviço. Então, como é o nome desse verbo? Verbo transitivo indireto. Por que ele é indireto? Porque entre ele e o complemento dele existe uma preposição. Como é que eu chamava isso aqui antes? Complemento do verbo transitivo indireto. Mas para dizer resumidamente, como é o nome do complemento transitivo indireto?
objeto indireto. Olha aqui, ó, VTI, então ele é objeto indireto. Se fosse VTD, ele era objeto indireto. Olha aí como é que fica a pergunta. A flor precisa de quê? Vai, professora, pode terminar aí, porque a gente já tá bem legalzinho. Eu fiz aqui um quadro para você das preposições, certo? Só para você, as principais, para você poder achar com facilidade. A, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por. Tá vendo aí o quadrinho? Só para você, só para facilitar a tua vida, tá certo? Então, gente, sem, sob, sob, sob. Aqui é sobre, tá? Perante, ok? Então, gente, essa foi a nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre os dois e espero que vocês possam exatamente entender a diferença principal disso tudo. Só para terminar a nossa dúvida, Ritinha gosta de sorvete. Um exemplinho aí. Quem é o verbo? Gosta. Como é que eu faço isso, professora? Explique melhor. É assim, ó a sequenciazinha lógica aí, ó. Destaca o verbo. Primeira coisa, destacou o verbo. Segunda coisa, veja se a oração pode parar no verbo. A oração pode parar no verbo, Ritinha gosta. Você vai fazer uma pergunta, então não pode parar no verbo. Se vai fazer a pergunta, qual é a pergunta mais adequada nessa oração aí? Gosta de quê? Ó, de quê? Se aqui fosse uma pessoa, de quem? Ok? Qual é a pergunta melhorzinha aí? De quê? Olha a preposição. Se tem preposição, o verbo é transitivo ou intransitivo. Perfeito, intransitivo. Como é o nome do complemento do verbo intransitivo? Olha aí. Ah, incrível. Ô, professora, nem colocou para você ficar pensando. Ok, pessoal? Boa aula, assiste a aulinha e faz a tua tarefa, cara, que tá contando ponto com isso, ok? Tua presença e tua nota. Beijo, pessoal.